Bora falar de um estudo da Economática das melhores ações pagadoras de dividendos para 2025. Vamos fazer aqui também um comparativo e um ranking. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento e já adianto para vocês que tem um ponto aqui que eu não concordo, hein? Bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Falando um pouco de como o estudo foi feito, os indicadores utilizados foram o impacto da inflação e das expectativas para a taxa de juros no comportamento das empresas e setores da economia, uma análise quantitativa sobre os setores tradicionalmente conhecidos pela consistência na distribuição de dividendos, construção de rankings para identificar as empresas que apresentaram a consistência nos dividendos nos últimos 5 anos, maiores percentuais de dividendos pagos, possuem bom equilíbrio na distribuição de dividendos em relação ao lucro gerado e maiores volumes financeiros. A identificação de empresas que possuem cotação atual atrativa e, ao mesmo tempo, apresentam uma perspectiva robusta de alta de dividendos na sua média histórica. E foram utilizados os seguintes critérios para incluir no ranking: apresentar histórico de distribuição de dividendos em 2024, apresentar lucro no resultado acumulado dos 3 trimestres de 2024, os 3 primeiros. As ações devem possuir volume médio diário de negociação em 2024 superior a 5 milhões, para garantir liquidez e reduzir o impacto de movimentos especulativos. Então pode ser que nessa planilha, pessoal, vocês não vejam alguma empresa e vocês acreditam que ela deveria estar, porém voltem aqui e olhem os critérios. Se a empresa não está nesse ranking, é porque não atendeu a uma dessas condições. Como informado no começo, a Economática coloca aqui o IPCA, que de janeiro de 2023 até dezembro de 2024 variou nessa faixa em torno de 5,7% a 4%. Eles colocam para efeito comparativo e de estudo, principalmente para citar bons setores da economia que deverão se beneficiar desse IPCA alto. Por exemplo, empresas de energia elétrica se beneficiam com esse IPCA porque a maioria das receitas está atrelada ou ao CDI ou ao IPCA. E também a cotação do dólar, que de janeiro de 2023 até dezembro de 2024 ficou na faixa de R$ 5,00 até R$ 6,19. Agora em janeiro e fevereiro de 2025 arrefeceu um pouco, mas durante os 2 anos do estudo ficou nessa faixa. É a mesma situação, pessoal. É algumas empresas que podem se beneficiar desse dólar um pouco mais alto. Apresentando também a curva DI futuro, a Economática faz um estudo de fevereiro de 2025, acreditando que até em 2036 a curva de juros ficará nessa faixa, subindo dos 12% até os 15,5% e depois arrefecendo levemente. Mas isso, pessoal, é apenas uma previsão. Isso são para fazer estudos, porque na verdade a gente não sabe para onde essa curva vai. Depende de diversos fatores. Aqui a Economática já dá um breve resumo de setores que possivelmente serão beneficiados ou prejudicados. De setores beneficiados com essa inflação alta, juros elevados e dólar valorizado, setores ligados a commodities e energia tendem a ser mais beneficiados, pois suas receitas estão frequentemente atreladas ao mercado internacional que utiliza dólar. Além disso, o caráter essencial de energia e commodities garante uma demanda mais resiliente, mesmo em períodos de desaceleração econômica. Por outro lado, setores como consumo discricionário e imobiliário enfrentam desafios consideráveis. Principalmente por causa dessa alta da inflação, o pessoal acaba cortando serviços não essenciais e o setor imobiliário também enfrenta dificuldades na hora de fazer empréstimos com esses juros elevados. Agora vamos entrar nos fatores para começar a fazer o ranqueamento. Qual que é a média do dividend yield dos últimos 5 anos? Olhando empresa a empresa, a Petrobras nos últimos 5 anos teve uma média de dividend yield de 25,9%, a CSN Mineração veio logo atrás com 13,8%, Malha Metal Leve 12,2% e a Unipar com 11,6%. E a mediana do dividend yield dos últimos 5 anos ficou Petro 21,2%, CSN 13,7%, Malha Metal Leve 6,7%, Unipar 5,9%. Perceba que no gráfico, pessoal, eles dividiram a Petrobras ações preferenciais e ações ordinárias. As ações preferenciais tiveram um dividend yield mais atrativo. E aqui mais um gráfico para entrar no ranqueamento, que é a média histórica de dividendos distribuídos, mais o valor do preço sobre lucro. A Vibra Energia fica em primeiro lugar, porque ela está com um PL muito descontado, de 2,2, Bradespar em segundo, 3,3,
Banco do Brasil 3,8, realmente um PL fora da curva, muito baixo do Banco do Brasil. Mesmo após essa alta de janeiro e fevereiro da Bolsa Brasileira, o PL do Banco do Brasil ainda está em 4,1. A CEMIG, PL de 3,9. Quero destacar a CEMIG mais para frente, porque esse PL aqui está maquiado por um lucro não recorrente. JHSF não acompanho e o Banco Banrisul com 4,2 de PL. Aqui já apresentando o ranqueamento final, quero falar um pouco coluna por coluna. O primeiro nível de ranqueamento é o Dividend Yield de 2024. Então, o que eles fizeram? Por exemplo, a Petrobras distribuiu 21,2% de dividendo em 2024 e foi a primeira colocada nesse quesito. Então, ela teve 1 de pontuação. Agora, pegando a segunda coluna, que é a média do Dividend Yield dos últimos 5 anos. Percebam que é a mesma situação, pegando a Petrobras como exemplo. A média dos últimos 5 anos foi de 25,9% e ela ficou em primeiro colocado, ou seja, ela recebeu 1 ponto. E o preço sobre lucro da Petrobras estava de 5,5 na época do estudo e ela ficou em 19º nesse quesito. E juntando toda a pontuação, totalizou 21. Ou seja, pessoal, esse gráfico, quanto menor a pontuação, melhor você está posicionado. E a primeira no ranking seria a CEMIG, com o dividend yield médio dos últimos 5 anos de 10,6%. Em segundo lugar, a Petrobras, com o dividend yield médio dos últimos 5 anos de 25,9%. Terceiro, Bradespar. Quarto, Petrobras Ações Ordinárias. Quinto, Banco do Brasil. Sexto, Copasa. Sétimo, Lave Construção Civil, não acompanho. E o Banco ABC em oitavo. Quero dar destaque em algumas dessas empresas nos próximos slides, me acompanhem. Agora uma parte da minha planilha pessoal, com código preferencial e ordinário também. O preço sobre valor patrimonial de 1,03 e 1,46. O preço sobre lucro de CEMIG 4 encontra-se em 4,06. Porém, pessoal, isso aqui foi maquiado por causa de um lucro líquido em 2024 não recorrente muito alto. Eu quero mostrar no slide a seguir. O lucro líquido recorrente de 2024 ficou em torno de 4,2, 4,1 bilhões. Então eu fiz um lucro líquido projetado para 2025 com um aumento de 6%, principalmente indexado à inflação. Porém, pessoal, isso aqui é muito variável, é só uma previsão, não quer dizer que vai acontecer. Então, na verdade, com esse lucro líquido projetado de 2025, o PL da CEMIG 4 ficaria em torno de 6,55%. E o dividend yield com um payout de 55% ficaria em torno de 8,4%. E eu já tenho lido notícias que os analistas estão rebaixando a CEMIG, principalmente por causa desse dividendo que em 2025 pode não ser tão atrativo assim. A dívida líquida sob EBITDA de 1,3, muito tranquila, em torno de 1 ano e 3 meses, a CEMIG poderia quitar a sua dívida total apenas com a geração de caixa. Aqui para vocês verificarem, o resultado consolidado da CEMIG em 2024 foi de 7 bilhões 119 milhões, porém nós tivemos reversão de provisões tributárias, menos 585 milhões, ganho na alienação de investimentos, ou seja, a CEMIG vendeu sua participação na aliança, que deu 1 bilhão 617 milhões, e um resultado da revisão tarifária, que foi de 1 bilhão 521 milhões. Esses foram efeitos não recorrentes, então eles inflaram o lucro. O lucro líquido recorrente ficaria em torno de 4,2 bilhões. Falando um pouco dos dividendos, a CEMIG tem um dividendo ainda referente aos lucros de 2024 de 6,52%, com Datacom em aberto. A Datacom será no dia 31/4 de 2025, então quem quiser pegar esse dividendo tem que ter ação em carteira até dia 31/4 de 2025. E tem um JCP que acabou de passar, que teve a Datacom dia 25/3. E somando esses dois dividendos, daria 7,3%, que já seria uma bolada, né, pessoal? E a CEMIG também aparentemente vai fazer uma nova bonificação de ações, fez em 2024, em 2022, em 2021, mas vamos acompanhando, porque se for fazer uma nova bonificação, pode ter certeza que eu vou avisar vocês aqui. Agora falando um pouco da Petrobras, que teve o efeito contrário da CEMIG, tiveram vários eventos não recorrentes que bateram muito no lucro. O PL atual encontra-se em 13,09, devido ao lucro líquido de 2024 de 36,6 bilhões. Porém, tirando os efeitos não recorrentes,
o lucro líquido da Petro seria em torno de 90 a 100 bilhões, pessoal. A variação cambial bateu forte no lucro da CEMIG e o preço do petróleo também despencou. Então, para 2025, estou prevendo um lucro em torno de 38 a 40 bi, o que daria 2,98 por ação, um PL projetado de 12,46 e a Petrobras tem pago seu dividendo com base no fluxo de caixa livre. Então, eu acredito que o dividend yield da Petro para 2025 deve ficar em torno de 14 a 16%, talvez até um pouco mais. Percebam esse gráfico incrível que o BTG Pactual fez, que ele informa, de um lado, o CAPEX que será gasto na Petro em 2025 e do outro, o Brent, que seria o preço do petróleo por barril. Na sua apresentação, a Petrobras informa que em 2025 o CAPEX seria de 18,5 bilhões e o preço do petróleo atual encontra-se em torno de 73, então o dividend yield ficaria em torno de 10,8 até 11,7% em 2025. Porém, pessoal, a Petrobras fez um adiantamento do CAPEX para 2024. Então eu acredito que o CAPEX de 2025 vai diminuir, deve ficar em torno de 14 a 15%. Então a Petrobras conseguiria pagar, de acordo com esse gráfico, um dividendo em torno de 12 a 13%. Porém, eu acredito que vai melhorar mais ainda e que a Petrobras consiga pagar em torno de 16 a 17% de dividendos. Falando um pouco do Banco do Brasil, tem diversos vídeos aqui no canal desse bancão que eu gosto muito. Preço sobre valor patrimonial de 0,9, um PL de 4,26 e o lucro projetado para 2025 de 39 bi, com um PL de 4,14 e um dividend yield projetado de 9,66. Mas percebam nos slides a seguir que o Banco do Brasil ainda pode surpreender. Nos slides dos resultados de 2024, o Banco do Brasil previu um lucro entre 37 a 41 bilhões e o payout do banco, eles informaram que será entre 40% até 45%. Então, fazendo uma breve simulação, com um lucro de 39 a 41 bilhões e o payout de 40%, o Banco do Brasil poderia pagar um dividend yield de 9,16 até 10,15%. Porém, olhando com um payout de 45%, o Banco do Brasil poderia pagar um dividendo de 10,3% até 11,42%, que seria um baita de um dividendo. E eu queria fazer um último destaque de uma ação que eu tenho ficado de olho, que eu estou coçando para comprar, que é o Banco ABC, que atualmente está com um preço sobre valor patrimonial de 0,77%, o ROI de 15%, um PL de 5,05%, e um PL projetado para 2025 de 4,72, com um dividend yield de 8,47. Mas percebam, pessoal, nesse gráfico que interessante. Esse é o gráfico de lucro versus cotação. De 2020 até 2024, o lucro do Banco ABC tem batido recorde atrás de recorde. E de 2023 para 2024, o mercado bateu forte na cotação, descendo da faixa dos 25 até essa faixa atual que está girando em torno de 20 a 21 reais. Então pode estar se formando um bom ponto de compra, onde as cotações caem e o lucro continua subindo. No mais é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Peço desculpas se o vídeo ficou um pouco longo. E me conta aqui nos comentários, vocês têm alguma dessas ações em carteira? O que vocês acharam dessa análise? No mais, deixe um ótimo dia e um abraço.